Olá, semeadores! Bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor Sóstenes Silva, pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Bom, gente, a gente está aqui hoje para encerrar. Acabou! Ah, que peninha! Mas ainda é bênção ainda. Estamos na lição 13, a relevância e esperança da volta de Cristo para a sua igreja. Hoje uma lição também muito importante, estamos encerrando o trimestre, obrigado por você estar conosco. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim sempre tiver uma coisa nova você vai ser avisado. Agora, prepara o seu coração aí, o seu Guaraná, Guaracamp, café, água, o que você tiver, porque a gente tem a nossa última lição, a nossa despedida. Quero orar por você no final também e abençoar a sua vida. Roda a vinheta. Bom, gente, então, né, a gente encerrando aqui, eu quero agradecer a todos. Esse trimestre já acabou. Esse terceiro trimestre eu vou estar falando agora na minha agenda, falando aqui rapidinho, eu vou estar aqui falando, fazendo o encerramento do trimestre na Igreja Jardim Betânia, Ministério de Bangu. Alô aí, o pastor aí, o general aí, ó, Gutenberg, Rosenberg, né? Ruiberg, pastor Ruiberg, um abraço, o carinho dele aí, dele da família. Vou estar com a igreja, na igreja dele, ministrando. Então você que é aqui do campo de Bangu, não perca, vou estar nesse domingo de manhã fazendo encerramento ali em Jardim Betânia. Vem que é bênção. E você que é membro do canal tem vídeos exclusivos, tá bom? Vídeos exclusivos, você que é membro, o link está aqui embaixo. Você quiser ser apoiador, vai ter conteúdo também, que é o plano de aula. Muito obrigado a todos vocês que têm ajudado. E deixa aí o like para você não esquecer aí, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e aí ele começa a compartilhar com o povo. Lição 13, a relevância e a esperança da volta de Cristo para a sua igreja. Texto áureo, aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, versículo 13. A verdade aplicada. A esperança do nascido de novo está em Jesus Cristo. Por isso, ele é segura e estável. Ela é segura e estável, independentemente da circunstância que nos rodeia. Os objetivos são 3, reafirmar a promessa da vinda de Jesus, falar que todas as profecias terão cabal cumprimento e alertar sobre o preparo da igreja para o glorioso evento. Está preparado? Essa é uma boa pergunta, hein? Vamos falar hoje sobre pré-milenismo, meso, pós. O que é isso, né? Tá tanta coisa aí que a gente tem que explicar ao povo. Na EBD é um lugar disso. Texto de referência, Tito 2, 1, 12, 13 e 14. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurança e aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Os hinos são 237, 442, 469. Muito bem, vamos falar com Deus? Pai, na Tua presença estamos te agradecendo, Senhor, pela esta oportunidade que Tu nos dá de poder ministrar, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, através desse canal. Que seja mais uma vez bênção para os Teus filhos, que seja bênção, Senhor, para o Teu povo. Que vidas sejam, Senhor, abençoadas, ó Deus, através, ó Pai, do ministério da Tua palavra, e que cada lugar que esse vídeo chegar através da internet possa trazer vida, trazer vitória, trazer conhecimento, porque é através do conhecimento que nos aproximamos de Ti. Muito obrigado por todas as coisas, muito obrigado por este canal, por essa pessoa que nos ouve e que deixa que eu entre em sua casa para compartilhar a Tua palavra santa e gloriosa. Faça tudo quanto lhe apraz, ao que nós te pedimos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom, sei que vocês ouviram aí, né? Passou aí um avião aí, mas né, a gente vai gravando aqui, não podemos parar.
Bom, então a lição de hoje ela fala sobre o arrebatamento. Na verdade, o tema dela, né, é sobre a esperança da igreja. Quando eu vou estudar a lição, eu sempre fico pensando no tema, a relevância e a esperança. A esperança da igreja. E ele traz como esperança principal o arrebatamento. Mas quando você entra na lição, você vê também que tem outro. Por exemplo, o fundamento da esperança, a esperança do arrebatamento e no tópico 3, está errado ali, né? A recompensa da esperança. Bom, então ela vai falar sobre o arrebatamento. O que é o arrebatamento, né? O arrebatamento é uma das doutrinas centrais do Evangelho. É bem verdade que nós que somos dispensacionalistas, a Assembleia de Deus é dispensacionalista, ou seja, crê que nós estamos vivendo agora no ministério, né, da dispensação da graça, mas que essa porta vai se fechar e que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja, e que nós não vamos passar pela grande tribulação. A maioria da Assembleia de Deus, ela crê assim. Bom, essa doutrina, né, da volta de Cristo, da escatologia, ela não estava bem fundamentada no tempo da igreja primitiva. Na verdade, essas visões que nós temos sobre escatologia é coisa bem recente, do século XX para cá. Mas a gente não vai entrar muito nessa polêmica, porque quando a gente entra nessa polêmica, e se você for pesquisar, professor, você vai encontrar pessoas, pastores que vão dizer que Jesus não vai mais voltar. Você vai encontrar pastores que vão dizer que Jesus já voltou. E no último grupo você vai encontrar pastores que vão dizer, pastores, professores, enfim, na internet tem de tudo e esse é o perigo, né? Pastores que vão dizer que Jesus ainda vai voltar. Mas dentro do grupo dos pastores, dos ensinos, pastores, mestres, líderes, que dizem que Jesus vai voltar, existem 3 tipos de categoria. Aqueles que dizem que esse arrebatamento, né, que vai acontecer, ele é pré-milenista, ou seja, ele é antes da grande tribulação. Vai ter aqueles que vão dizer, pré-tribulacionista, ou seja, Jesus vem antes da grande tribulação. Aqueles que vão dizer que é mesotribulacionista, ou seja, que Jesus vem no meio da grande tribulação. E os pós-tribulacionistas que vão dizer que Jesus virá após a grande tribulação. Nós, da Assembleia de Deus, nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, nós acreditamos que a igreja não irá passar pela grande tribulação. E você que quer conhecer mais sobre escatologia, eu tenho um curso sobre Apocalipse, onde eu falo sobre tudo isso, onde eu ensino detalhadamente o que são as 70 semanas de Daniel, o que são o livro de Apocalipse, como interpretar o livro de Apocalipse. Ele é um livro de linguagem figurada, é um livro difícil, está dentro da literatura profética. Você, como professor, deve realmente fazer esse curso, tá? Eu vou deixar aqui um cupom de desconto no link aqui, é um cupom de desconto para aqueles que quiserem fazer o curso. Se você quiser fazer o curso, você vai copiar esse cartão de desconto e você vai colocar ali na Hotmart, você vai fazer esse curso. Eu quero te ajudar. Ninguém vai ficar rico. Eu nasci pobre e não estou nenhuma pretensão em ficar rico. E não vai ser vendendo o curso que eu vou fazer isso, explorando a fé das pessoas. Portanto, está aqui, é de coração, eu vou fazer essa promoção para que as pessoas possam até entender melhor, porque muita gente não entende o Apocalipse, não. Mas, enfim, eu vou dar aqui uma rápida pincelada, mas se você quiser saber mais a fundo sobre a escatologia, você vai fazer esse cursinho, vai te ajudar muito, não só para essa aula, mas você como professor, superintendente, precisa mesmo saber, todos nós precisamos muito conhecer. Mas vamos lá. A palavra arrebatamento, ela significa, vem do grego arpazo, que significa arrancar, né? Tirar de uma hora para outra. Então o apóstolo Paulo usa muito essa palavra quando ele vai falar em 1 Tessalonicenses, que nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, né? Seremos transformados, seremos transladados, seremos retirados da terra. É a ideia de rapto mesmo, seremos raptados. A igreja, a Assembleia de Deus, né? que é tribulacionista, ou seja, acredita que nós não vamos passar pela grande tribulação. A base disso está lá nas 70 semanas de Daniel, na estátua lá de Nabucodonosor e do sonho que ele tem, do relógio profético que é mostrado para ele, que tudo vai apontar, né? Eu estou resumindo logicamente, que a aula não é sobre escatologia domingo, é só para você ficar inteirado do tema da volta de Jesus. E dentro dessa visão, né, que nós temos, nós estaríamos na 60ª
69ª semana, que é a última semana. Essa última semana é a semana que nós estamos aguardando a volta de Cristo Jesus. Lembrando que para a interpretação profética, cada dia equivale 1 ano. Então, dentro dessa visão, por que eu estou refletindo muito isso, tá, gente? Porque hoje em dia não vale mais a pena você ficar brigando e dizendo, olha, é 1 ano, é um dia é 1 ano, são 7 semanas, é 2 tempos e meio, é 2 anos e meio, porque é 2 dias e meio ou metade de uma semana. Não vale a pena entrar nessa discussão. Porque hoje tem tanta coisa, tanta gente falando sobre isso, que o mais importante é você saber uma coisa: Jesus vai voltar. Acho que esse que é o tema principal que você deve defender. Você não deve abrir mão disso. Jesus vai voltar. Agora, se é pré, se é pós, se é antes, isso tudo não faz diferença. O importante é você saber que Jesus vai voltar, tá? Mas é sempre bom você estar atento com essas visões teológicas que estão surgindo. Então, dentro da nossa visão, do que nós acreditamos, tá? Então, nós estamos vivendo essa 69ª semana, estamos aguardando uma semana. No tempo profético, 1 ano é como um dia, então cada ano representa um dia, ou então nós temos uma semana. Essa semana está lá nos sonhos de Daniel, representativa do sonho de Daniel, capítulo de número 9, para você que já quer lá, já começar a estudar, onde ele vai falando sobre o que vai acontecer nos últimos tempos. Essa semana, então, uma semana tem 7 dias, por isso esses teólogos dizem que são 7 anos, e portanto, esse grande momento de aflição, esse grande momento de dificuldade que toda a terra irá passar, terá 7 anos, porque é uma interpretação teológica, uma linguagem profética que eles usam para poder interpretar a Bíblia. Muito bem, então nós estamos vivendo a 69ª, falta a última semana para completar a famosa 70 semanas de Daniel, lá de Daniel, capítulo de número 9, né? Onde Deus mostra a ele as visões da escatologia. O que é escatologia? É o tempo do fim, é o tempo das últimas coisas, escatos, né? É o tempo final, o tempo vidouro, aquilo que vai acontecer, né? Aquilo que sobra, aquilo que resta acontecer. E logia, estudo. Então, a doutrina das últimas coisas, das últimas coisas que acontecerão sobre a face da terra. Então, nós estamos vivendo a 69ª, e o que vai iniciar, né, é a contagem para essa grande tribulação, ou para a vinda de Cristo. Lembrando aí, fazendo um parênteses e aprofundando um pouquinho, a vinda de Cristo se divide em 2 fases. Na primeira fase ele já veio em terra. A primeira fase, então, ele vem como ladrão de noite, harpazo, arrebata a igreja. Na segunda fase da segunda vinda, ele vem com a igreja. Na primeira fase, ele vem buscar a igreja. Na segunda fase, ele vem com a igreja. Então, na primeira fase, ele vem arrebatar a sua igreja, levar o seu povo, e a gente vai ficar no céu com ele durante um período que nós não sabemos qual, e voltaremos com ele no final da grande tribulação. Então, quando Cristo vier, então começará a contar o relógio de Deus, e aí tem início as 7 últimas semanas, ou os 7 anos. Esses 7 anos são divididos em 2 anos e meio. 2 anos e meio é o tempo que o anticristo, a tríade satânica, o anticristo, o dragão e o falso profeta vão fazer sinais e maravilhas, vão governar o mundo e vão fazer uma aliança com Israel, e na última semana eles vão romper, ou 2 anos e meio finais, eles vão romper e vão começar a perseguir o próprio Israel, e aí vai se cumprir o que a Bíblia diz, que Jesus disse para os judeus, dizendo: então não me vereis mais até que digais, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus retorna, agora a segunda fase, né, dessa segunda vinda de Cristo, onde ele pisa aos Montes das Oliveiras, e ali você tem a Batalha do Armagedon. Logo depois dessa Batalha do Armagedon, você tem aí 1000 anos de paz. 1000 anos de paz com Cristo, ok? Aí, quando a gente entra no milênio, também tem os pré-milenistas, pós-milenistas e mesomilenistas, mas isso é uma outra discussão. O importante é que a gente está percebendo que hoje tem N doutrinas, N coisas, pessoas que dizem que Jesus já voltou, vai voltar, enfim, que nós estamos vivendo a grande tribulação. Bom, você pode estar perguntando o que eu acredito. Eu acredito que Jesus não voltou ainda. É isso que nós acreditamos, é isso que nós defendemos, é isso que nós ensinamos. Então, portanto, nós somos, né, pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que Jesus, a igreja, não passará pela grande tribulação. Você acredita nisso? Então digita aí: a igreja não passará pela grande tribulação. Bom, então, dito isso, nós vamos na nossa lição, porque ela fala justamente sobre essa vinda de Cristo. E aí é importante ressaltar alguns pontos que eu quero comentar aqui com você.
essa é a nossa esperança. Os crentes aguardam, nós aguardamos essa esperança. A esperança nossa não está nessa vida. A esperança nossa não está no governo, na política. Nossa esperança não está nas coisas terrenas, no poder, né, natural do homem, no poder social que o homem possa ter. Nossa esperança está na vinda de Cristo, quando ele implantará, né, o seu reino na terra. Então, na oração do Pai Nosso, isso fica bem claro quando Jesus disse, né? Quando Jesus diz, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É o desejo da igreja, a oração da igreja. Ora vem, Senhor Jesus. Como está em Apocalipse, né? Ora aquele que crê, diga venha. Aquele que ouve, diga venha. Diga a igreja, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Infelizmente, nós estamos perdendo a visão dessa volta, dessa vinda, e estamos aguardando cada vez mais nas coisas terrenas, nas coisas naturais, e por isso nós temos perdido o foco do que é mais importante. Não é importante se é meso, se é pré, se é pós, o importante é que Jesus vai voltar, e nós, como igreja, precisamos estar preparados. Quais são as principais características levantadas nessa revista que nós vamos estudar sobre o arrebatamento? Primeiro, os mortos serão ressuscitados, né? 1 Coríntios 15, 23 fala que Jesus ressuscitou. Isso é muito importante, não há tempo da gente entrar aqui, mas é importante notar que tudo isso se baseia na doutrina da ressurreição. Cristo ressuscitou. Isso é muito importante, por quê? Porque o apóstolo Paulo constrói isso dizendo, olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é vã, ou seja, não temos mais esperança, não temos sua salvação. Mas no momento em que Cristo ressuscita, nós também ressuscitaremos, porque Ele é a primícia. Então, isso é um sinal de que Jesus vem. Qual o primeiro sinal? A ressurreição de Cristo. Quando isso acontecer, teremos nosso corpo glorificado, conforme está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de números 23. Além disso, né, e a partir daí, nós estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Por que nós ainda acreditamos nisso, né? Você ainda pode estar pensando nisso, porque tem muita gente que ainda duvida, que fala assim, meus pais meus avós já falavam disso, Jesus não voltou, meus pais falam disso, Jesus voltou, eu tenho meus filhos, eu tenho meu neto, Jesus não voltou ainda. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz que a promessa é uma esperança, e essa promessa, e fiel é aquele que prometeu. Então, se ele prometeu, se cumprirá. Afinal de contas, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então nós acreditamos que vai se cumprir, talvez não na nossa geração, talvez não nessa geração, mas irá se cumprir. Aliás, aprofunda aqui comigo, vem comigo, a gente não pode esquecer que há outras formas também da vinda de Jesus. Por exemplo, ele pode vir coletivamente, mas ele pode vir também individualmente. Aliás, uma delas vai acontecer na nossa vida. Na coletivo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. No individual, ele volta para mim e para você. Sim, quando a gente fechar os olhos nessa terra, é sinal que Jesus já voltou para mim ou para você, certo? Então, Jesus, de uma forma ou de outra, nós iremos nos encontrar com o Senhor. Seja a partir da nossa morte aqui na terra e ressurreição com Cristo, ou seja a partir da vinda dele nos ares ou para buscar a sua igreja. Então, fiel é o que prometeu. Amém, irmão? Agora, o mais importante é que as pessoas não estão observando, que as pessoas não estão prestando atenção, é que nós estamos tão preocupados em discutir se vai voltar ou se não vai voltar, se é meso, se é pré, se é pós, que a gente esqueceu do mais importante, que é o que? Preparar a nossa vida. Como diz lá, né, no Antigo Testamento, chamar de Israel, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. E hoje nós somos o Israel de Deus. A questão é saber como está a nossa vida. Será que nós estamos preparados para a vinda coletiva ou individual de Jesus? Será que nós estamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor? Será que nós estamos perdendo o nosso foco, o foco da nossa fé, no sentido de que nós não estamos atentos à vinda de Jesus? E Jesus, então, alertou várias vezes os discípulos sobre isso, contando a parábola das virgens loucas e das virgens prudentes. 5 eram loucas, 5 eram prudentes. As 5 loucas não guardaram reserva, não prepararam-se para o amanhã, não tinham azeite, mas 5 eram prudentes. Então, será que nós não estamos perdendo o foco, né, da mais importante, que é a vinda de Cristo, e estamos discutindo se vem, se não vem, e não estamos fazendo o mais importante, que é
preparar a nossa vida para nos encontrarmos com Deus. E acho que isso é o mais importante. A igreja, muitas vezes, está focando em adquirir coisas, comprar terreno, comprar casa, comprar templo, comprar tantas coisas, e ela vai tentando, até mesmo, como a gente sempre discute aqui, tentando transformar a sociedade. Então, essa é uma questão. Quando nós estamos tentando transformar a sociedade, nós querendo dizer, nós queremos ficar aqui nessa terra, aqui está muito bom, vamos mudar aqui, vamos nos estabelecer, construir nossas tendas e vamos ficar por aqui mesmo. Mas não é essa a vontade de Deus. Nós sabemos que nós somos peregrinos nessa terra, e por sermos peregrinos, nós estamos de passagem. Nós não somos daqui. A nossa cidadania são duas. Uma é a terrena e a outra é espiritual. A nossa pátria é os céus. A nossa direção é a glória. A nossa aspiração é estarmos com Deus para sempre. Portanto, nós não estamos focados nessa terra. Jesus diz olhar para cima, porque é de lá que vem a redenção. Olhar para cima significa aguardar algo superior, aguardar algo maior do que eu e que você e que as nossas projetos e sonhos terrenos. Aos Hebreus, que a gente discutiu semana passada, eu falei um pouco sobre o escritor da Carta dos Hebreus, o sentido da Carta dos Hebreus e como que ele apresenta Cristo. Discutimos na semana passada que Hebreus capítulo 11 apresenta ali os heróis da fé, chamados heróis da fé, e que todos eles tinham uma esperança, e a esperança deles não se cumpriu, ou seja, eles morreram na esperança, na expectativa de Cristo, sem mesmo conhecer a Cristo, sem mesmo entender o que estava por vir, mas eles tinham uma esperança, eles tinham algo que dizia no seu coração: a vida é mais do que a terra do Jordânia, do Jordão, de Israel. Existe uma esperança, existe algo depois da morte. Jó vai dizer: porque não deixará que a minha alma no Hades, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Quando Jó diz eu sei que o meu Redentor vive, é como se ele dissesse: se ele vive, eu também viverei. Se ele vive, eu também não morrerei, mas passarei dessa morte para a vida, como disse Jesus: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Jesus não negou a morte, mas Jesus nos deu a autoridade e a perspectiva de uma esperança que ultrapassa a morte, que passa pela morte, que vence a morte, que atravessa a morte, que suplanta a morte. Por isso, o apóstolo Paulo mesmo vai dizer na carta aos Tessalonicenses: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Vencida foi a morte, tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Ele ressuscitou e é essa a nossa esperança. No entanto, não basta apenas esperar, nós temos que viver condignos com aquele que prometeu, aquele que fez a promessa. Por isso, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 2, versículo 10 vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, eu e você precisamos, como igreja, sermos fiéis, cada vez mais conectados com Deus e buscando a nossa fidelidade com Deus, de maneiras que possamos estar aptos para entrarmos na glória com Cristo Jesus. Essa tem que ser a nossa esperança, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, fidelidade. É isso que Deus espera de nós e acho que esse é o tema geral, essa é a nossa esperança de sermos fiéis. Por quê? E aí no último tópico, né, vai se falar sobre qual é a recompensa dessa esperança. No tópico 3 ele lida sobre isso. Qual é a recompensa dessa esperança? Apocalipse 21:4, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Existe uma promessa. A promessa é: nessa terra tereis aflições, nessa terra terei dificuldade, mas vai chegar o momento em que Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Ali não haverá doença, ali não haverá dor, não haverá sofrimento, ali não haverá sepulcros, não haverá luz do sol, porque Ele mesmo iluminará. O mar já não existe e todas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança e essa é a nossa missão, é aguardar que Cristo retorne. Não entrar em discussões vãs, se vem, se não vem. O importante é que nós sabemos que uma hora ou outra nós seremos arrebatados individualmente ou coletivamente e temos que preparar a nossa vida para podermos viver de acordo com aquele que nos chamou, que prometeu voltar. E aí também quero falar com vocês sobre os sinais da vinda de Cristo. Quais são os sinais da vinda de Cristo? Como é que a gente pode saber
que Cristo está voltando? Será que tem como saber isso? Bom, eu quero destacar aqui com vocês 6 sinais. Primeiro, falsos mestres. Mateus 24, 5 diz que Jesus, falando com seus discípulos, ensina dizendo que surgirão falsos mestres, falsos cristos, falsos salvadores, que vão dizer para a gente, olha, Cristo está aqui, Cristo está ali, eu sou o Cristo. Jesus disse, não creiais. Falsos mestres, falsos ensinos, e é o que a gente tem visto, tantas doutrinas diferentes, tanto ensinamento diferente, esse é um sinal da vinda de Cristo. Então, quando você observar umas coisas estranhas aparecendo, surgindo, que não condiz com a Bíblia, está aí um sinal. Segundo sinal, guerras. De fato, Mateus 24, 6 diz que haverá guerras até o fim. Bom, e isso quer dizer que a guerra é um prenúncio da vinda de Cristo. É bem verdade que sempre houve guerras. Também não é o caso de você estar com certo alarmismo em relação a isso, dizendo, não, Jesus está voltando porque apareceu uma guerra tal, porque apareceu guerra no Oriente Médio, porque apareceu uma guerra em África ou na América Latina, ou nos Estados Unidos, tem uma guerra, então Jesus está voltando. Não é necessariamente isso. O que ele está querendo dizer com isso, já que a guerra sempre existiu, a guerra é um fenômeno social que desde que existem as nações, que elas sempre estão combatendo, sempre estão guerreando, e muita gente pode falar assim, não, mas nunca houve guerra como tem acontecido ultimamente. Isso é uma mentira, sempre houve guerra. A gente só no século XX tivemos 2 grandes guerras que foram muito mais catastróficas do que as guerras que nós estamos encontrando aqui. Então, o que o texto quer dizer? Mateus 24, 6 está dizendo das guerras e rumores de guerras. É dizer que não haverá paz. É isso que ele quer dizer assim, olha, se tiver tudo em paz, né, Jesus não está voltando, mas enquanto tiver surgindo guerras, ou seja, enquanto tiver o ódio, a peleja, nações brigando uma com as outras, opa, esse é um sinal aí de que Jesus está voltando. 4, pestes. 3, a fome. E isso é um grande problema. Mateus 24, 7 fala sobre a fome. E realmente nós estamos vivenciando tempos de fome. E a gente pode observar isso não só... Deixa eu acertar aqui o microfone, melhorar aqui. E a gente pode perceber isso... Deixa eu falar aqui direitinho. Tá aqui direitinho para falar direito. Muito bem. E a gente pode perceber isso, né? Não só apenas a questão da África, né? Um país onde a miséria é muito grande, já existem muitas pessoas com fome. Mas a gente não precisa só falar de África. O próprio Brasil é um país que não venceu a desnutrição infantil. Pelo contrário, o Brasil regrediu vários postos, né, que já havia alcançado no Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil voltou atrás. Voltamos para o famoso mapa da fome, que é o que preconiza quando algumas nações elas vivem com muito pouco para poder sobreviver. Agora, um problema interessante também que eu quero falar um pouco sobre isso, problematizar contigo, avançar um pouquinho mais, é que quando a gente fala de fome, a gente sempre entende, né, que a fome é a ausência de comida, né? A gente pensa logo naquelas crianças esquálidas, magras, magérrimas, né, subnutridas. Ora, mas também a gente tem que entender que muitas pessoas hoje vivem num quadro também de insuficiência alimentar. Porque nem tudo que a gente come é alimento. Por exemplo, hoje quando a gente vê que a sociedade está cada vez mais sofrendo do mal da obesidade, né? A obesidade também é um problema alimentar. Assim como a fome e a escassez de alimento, a obesidade também é uma escassez de alimento, porque nem tudo que é comida é alimento. Você pensou sobre isso? Existe uma diferença entre comida e alimento. Alimento é algo saudável, algo natural, que vai te satisfazer o seu corpo, que vai satisfazer as suas necessidades nutricionais. Comida é qualquer coisa que você pode comer. Qualquer coisa, você vai lá, comida, não vai morrer naquela hora, então come. Então você vai no fast food, você quer uma comida rápida, você come um hambúrguer, um sanduíche, ou seja lá o que for, aquilo é comida, mas não é alimento. Então o grande problema do mundo talvez não seja nem tanto a fome, mas muito mais talvez, né, seja o problema de obtenção de um alimento saudável.
né? Isso é um grande problema que nós precisamos lidar aí no século XXI. Bom, outro fator também são as pestes. As pestes também são notórias, né? A gente teve agora recentemente a pandemia do H1N1, nós tivemos a pandemia também, né, da Covid-19, nós tivemos também outras, não só pandemias, mas endemias. A diferença de pandemia para endemia, que a pandemia ela é global, a endemia é local, mas, por exemplo, em África nós tivemos o surto de ebola, também foi uma doença que muito matou, e outras mais que têm surgido por aí. Então, as pestes é um prenúncio da volta de Cristo. O sinal. O quinto sinal é o ocultismo, 1 Timóteo 4:1, né? Você vê tantas doutrinas estranhas, tantas coisas sem sentido, ou com sentido oculto, músicas, religiões que vão surgindo, satanismo, tudo isso são sinais também da vinda de Cristo. E o último é a restauração de Israel, Isaías 66:8, né, onde Israel será restaurado. Agora, ele virá por quê? 3 motivos pelos quais Jesus virá. Primeiro, ele prometeu, João 14:3, Apocalipse 22:20. No 14 é o grande discurso de Jesus, da sua promessa: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Jesus nos prometeu, então isso é promessa, nós cremos. Apocalipse 22:20, né, vai dizendo no contexto em que ele diz, né, que eis que venho sem demora, e o galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, primeiro, porque ele prometeu. Segundo, os anjos confirmaram. Atos 1, do 10 e 11, vai dizer: o mesmo varão que viste subir de lá de cima há de voltar, né? Então, ou seja, os anjos vieram. Não, porque estáis olhando para cima, varões galileus? O mesmo Jesus que viste subir é o mesmo que deverá voltar. Os anjos confirmaram a promessa. Também, terceiro motivo, a Bíblia afirma isso. Jó 19:25, Hebreus 9:28, Isaías 59:20 e Romanos 11:26 são referências que nos embasam, motivo pelo qual ele virá. Agora, ele virá para quê? Primeiro, para levar a sua igreja. João 14:3 diz que eu vos levarei para que onde eu estiver estejais vós também. Segundo, para consumar a salvação. Romanos 13:11 diz que ali, nesse momento da sua vida, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então tudo vai ser consumado, vai ser transladado, vai ser feito nesse momento em que nós estivermos com o Senhor. Para quê? Para glorificar os seus. Efésios 5:17, receberemos um corpo glorificado. Portanto, ele virá para levar a igreja, para consumar a salvação e nos dar um corpo glorificado. Quais são os 6 aspectos da vinda de Cristo, né? Primeiro, a gente tem que atentar sobre isso. Primeiro, será apenas para a igreja. Salmo 45:13 diz que os santos serão levados. Então nós que somos a igreja seremos arrebatados. Não é para um gentio, não é para Israel. A vinda de Cristo é para a igreja. Segundo aspecto, será um dia secreto. Mateus 24:36, 42 e 44 fala que aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, que a gente tem que estar vigilante, alerta, porque nós não sabemos o dia que o Mestre voltará. É um dia secreto. Ninguém sabe, apenas agora o nosso Pai, o nosso Deus, o Espírito Santo, os seres celestiais compostos ali, na verdade a Trindade, né, ela sabe exatamente o dia e a hora que virá, mas por enquanto para nós mortais é um dia secreto. Então, isso faz com que nós tenhamos de manter a vigilância em oração. Outro aspecto, o terceiro aspecto, é que os mortos ressuscitarão. 1 Tessalonicenses 4:17, porque ao alarido, ao surgir da trombeta, né, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados ou transladados. Quarto ponto, será instantâneo. Não vai buscar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não. 1 Coríntios 15:32, altamente, arrebatamento, rapidamente, prontamente, instantaneamente, no abrir e fechar dos olhos. Assim como a gente faz em segundos, né? Todos aqueles serão arrebatados. Arrebatamento vem da palavra harpazo, aquele que é tirado, aquele que é raptado, e seremos nós. E a igreja se receberá um corpo glorificado. 1 Tessalonicenses 4:17, como eu falei, e esse encontro será nos ares. Aspectos dos ares se diz em 1 Tessalonicenses 4:17, se nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Eis aí, né, os principais aspectos interessantes que eu achei importante trazer para dar mais subsídio aí para a sua aula sobre a vinda de Cristo. Bom, é isso aqui, né, a introdução que a gente termina a lição de número 13. A gente já vai passar agora para cada tópico e ver como você está, como é que a gente estrutura. Tá gostando? Deixa o like
e dá o glória. Não esquece aí de fazer o curso com a gente, o curso de professores de Escola Bíblica Dominical. Estou aguardando vocês lá, certificado no final, pela Hotmart. Muita gente já fez, marca a gente, posta aí o certificado, vem estudar comigo, vai ser bênção para a sua vida. Introdução. Encerrando esse trimestre, veremos a preciosidade e firmeza da esperança que possui aquele que está em Cristo Jesus e a habitação do Espírito Santo e vive à luz da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Temos como âncora da alma segura e firme. Hebreus 6,19 fala sobre essa esperança. A esperança é a âncora da alma. O que é âncora? A âncora é que é usado nos navios, né? Você sabe muito bem que os navios usam a âncora para sustentar ali o navio, para que o navio possa ficar firme, se não ser levado pelo mar. Então, assim como o navio precisa de uma âncora, que ela é pesada, para poder fixar o navio no lugar, nós também temos que estar fixos. Fixos aonde? Fixos na palavra. Essa é a nossa esperança. A fé é a âncora do cristão. Fundamento da esperança. Então, nesse tópico 1, nós vamos falar sobre o fundamento da esperança. O fundamento da esperança é o seguinte: a promessa de Deus são dignas de confiança. A igreja sabe que sua esperança está em Deus e que Ele é fiel para cumprir. Ressalte aqui, né, que não existe promessa de carro, de bênção, promessa de casa, de chave, promessa é Ele vai voltar. Essa é a nossa promessa, então isso você deve ressaltar. E nesse tópico 1 fala dessa promessa. Então, que nós temos que estar firmes nessa promessa. Agora, é claro que quando existe uma promessa, a gente tem que entender, perceber que o fato de existir uma promessa, nós teremos dificuldade em cumpri-la. A promessa ela é condicional, no sentido de que existem coisas que eu preciso fazer para receber a promessa. Então, Jesus vai voltar, é fato, é uma promessa garantida. Mas se nós participaremos nessa promessa, é condicional a nossa vida com Deus. Portanto, temos que estar firmes. 1.1, firmes na promessa de Cristo. Está entendendo? Deixa o like, dá a glória. O que vocês estão achando ali do meu novo cenário? Estou tentando fazer agora nesse cenário aqui. Estou pensando, hoje também quero fazer diferente, todo dia no mesmo lugar cansa, né? Então, às vezes, eu vou para um lugar diferente, eu vou para o ar livre, enfim, né? Na igreja também não gosto de ficar repetindo, não, porque ficar repetindo fica muito cansativo. E eu sei que vocês também ficam cansados, olhando para a tela e toda a vida, então eu também fico cansado aqui também, olhando só para a telinha aqui da gravação aqui da câmera. Então tem que sempre mudar aqui alguma coisinha. E se você gostou, tá? Diz aí que gostou mais desse, gostou do outro, quer que a gente volte no trimestre que vem para o outro cenário. Você que manda, o canal é seu. 1.1, firmes na promessa de Cristo. Antes da sua crucificação e morte, Jesus exortou e instruiu de forma pedagógica os seus discípulos. Aqui, João 14:1, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Esse texto aqui, gente, o contexto dele é próximo da morte de Cristo. Os discípulos estão tristes, abatidos, perplexos, porque Jesus está trazendo um discurso muito duro. O discurso duro de Jesus é, olha, se o grão de terra não morrer, se o grão de trigo não morrer, fica só. Jesus está falando da morte, Jesus está falando de ir a Jerusalém. Os discípulos percebiam o ar pesado que estava, no sentido de que tudo poderia mudar, que Jesus estava sendo perseguido já, havia rumores da prisão de Cristo, e ele sabia que estar em Jerusalém, Jesus ir a Jerusalém, era perigoso, e Jesus estava abertamente dizendo que ia padecer. Então os discípulos se entristeceram, e aí Jesus vira para eles e traz esse discurso lindo e maravilhoso, um dos textos mais bonitos da Bíblia Sagrada: não se turbem os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei, a promessa, outra vez, e vos levarei, para que aonde eu estiver, estejais
vós também. Então, essa é a promessa que nós temos que nos agarrar. Ele sabia que os discípulos ficariam desorientados, turbados, no entanto, os confortou com a promessa. João 14,16 vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco, porque eu não vou estar aqui, eu vou estar com meu Pai, mas vocês não estarão órfãos. Assim, reafirmou nossa adoção como filhos. João 14,18, não vos deixarei órfãos. 1.2, a ressurreição de Cristo. Aqui é o ponto que eu falei com você na introdução sobre a ressurreição. É um ponto que você precisa aí abordar, né? A ressurreição de Jesus é a base de toda a fé cristã e se tornou o marco principal nos evangelhos. O evangelho de Mateus afirma que ele seria entregue aos gentios para que dele escarnecessem, crucificassem, mas a afirmação gloriosa que o terceiro dia ressuscitou, Mateus 20:19. No livro de Atos dos Apóstolos, lemos Atos 2:14, ao qual ressuscitou todas soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Paulo adverte: esse Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15:17. Na ressurreição nos é dada a garantia que assim como ele ressuscitou um dia, todos nós também ressuscitaremos. Você tem essa esperança? Converse com a classe sobre isso, né? Será que a pessoa perdeu a esperança, né? Nós estamos tão focados nas coisas terrenas que talvez nós tenhamos perdido essa verdadeira esperança da promessa de Deus, que é de recebermos de Cristo Jesus o galardão quando ele voltar, né? 1 Coríntios 15:23 diz: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois que os que de Cristo, os que são de Cristo na sua vinda. Então, a ressurreição de Cristo inaugura o momento celestial em que nós também iremos. Então, se Cristo ressuscitou, está lá em Efésios, se Cristo morreu, nós também morremos com ele. Mas se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Então, a ressurreição de Cristo é a prova cabal de que se ele está vivo, nós também estaremos para sempre com o Senhor. E é por que primícia, né? Porque ele foi o primeiro que ressuscitou, ok? Você vai falar assim: mas Lázaro não ressuscitou? Sim. Até Lázaro, nem qualquer pessoa que ressuscite depois dele, antes ou depois, ressuscitou para morrer. Lázaro ressuscitou, mas morreu depois. O filho da viúva de Naim ressuscitou, Jesus o ressuscitou, mas morreu outra vez. Todos os homens que ressuscitaram, Deus operou um milagre, uma maravilha, voltaram à vida para tornar a morrer. Jesus Cristo morreu e ressuscitou e nunca mais morreu. Aleluia, está vivo para todo sempre. E olha só que diferença. Então, por isso, ele é o primeiro que aconteceu isso, ou seja, ele é a primícia. E não é à toa, que a gente já está discutindo aqui na lição 10, que eu falei sobre as primícias, né, no Pentecoste, e lembrei que a Pentecoste é a festa das primícias. Ali marcava 50 dias da ressurreição de Cristo, que havia morrido na Páscoa. Isso, você sabe que primícia, então, a festa das primícias é colheita, né? A festa da primícia é colheita, aquilo que você oferece, oferta a Deus daquilo que você produziu. Então você entende que no momento que Cristo, ele desce o Espírito Santo, ele derrama o Espírito Santo, ele está marcando essas primícias aí como o primeiro que havia feito isso. Okay? Logo depois dele, nós, agora família de Cristo, nós irmãos, corpo de Cristo, agora também iremos, como ele ressuscitou, também iremos ressuscitar. Quando isso acontecerá? Quando ouvirmos, né? Quando ouvirmos o alarido de Deus, a trombeta tocar, todos nós que estamos vivos seremos transladados, e os que morreram receberão um corpo incorruptível. Estaremos para sempre com o Senhor, como nós lemos lá no comecinho. Beleza? 1.3, a ascensão de Cristo. As Escrituras deixam claro que a ascensão de Jesus foi um retorno literal e corpóreo ao céu. Jesus preparou o coração dos discípulos sobre esse sublime acontecimento. João 7,33 vai dizer: ainda um pouco de tempo estou convosco e depois vou para aquele que me enviou. Jesus subiu de forma visível, enquanto os discípulos se esforçavam para ter o último vislumbre dele. Uma nuvem o encobriu e os anjos apareceram e afirmaram: esse Jesus que dentre vós foi recebido entre cima dos céus, há de vir, assim como para o céu o vestir. Atos 1:11. É também enfatizado por Paulo em sua carta. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, que diz o quê? Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido do mundo e recebido acima
da glória. Aleluia! Ô, glória! Vou falar de Jesus, é muito bom. Falar de Jesus é sempre sensacional, né? Porque, e simplesmente da volta de Cristo, da esperança nossa. E você quer saber mais sobre isso? Não deixe de fazer o curso Apocalipse aí que a gente está divulgando para você entender mais aí, melhor o que a gente está querendo dizer, o que a gente está querendo mostrar, tá bom? Fica com a gente aí. E tópico número 2, agora a gente vai entrar e eu espero que você fique com a gente. Dois, a esperança do arrebatamento. Jesus fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou, mas voltarei. 1 Tessalonicenses 4,17. É uma esperança que transcende a compreensão humana e traz a motivação para a prática de uma vida cristã diária. Mateus 25,3, Jesus diz: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. É isso que eu acho que é o básico. É a gente entender que temos que preparar a nossa vida, temos que estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. 2.1, promessa do arrebatamento. Nesse tópico, a gente vê essas promessas, né? Que são as promessas do arrebatamento? Ele prometeu voltar uma segunda vez e levar a igreja. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Hebreus 9:28. Assim como Rebeca foi ao encontro do noivo no campo, a noiva adornada pelo Espírito Santo subirá ao encontro de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,17, depois os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrará o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. A promessa do arrebatamento é essa, é a promessa de que vamos estar com o Senhor, né? E nós temos que nos apegarmos cada vez mais no que ele, né, diz à igreja, né? Que ela precisa estar preparada para se encontrar com Deus. Como vai ser esse arrebatamento? Há muita especulação. 2.2, né? Há muita especulação sobre como vai ser o arrebatamento, né? E aí a gente já falou sobre isso lá no começo. Vamos ver o que o autor fala pra gente. Olha só. Em relação à volta do Senhor Jesus, a unanimidade que há entre os teólogos é que ela acontecerá. Então, 1 Tessalonicenses 5:1, mas irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais que vos escreva. Este acontecimento está prefigurado no Antigo Testamento, por exemplo, através de Enoque. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Gênesis 5:24. O apóstolo Paulo nos instruiu sobre este dia glorioso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Então, o que o autor está chamando a atenção? Não entre em discussões, como vai ser. Tem gente hoje que você vai buscar na internet, e esse é o grande perigo, né? Que a internet ela veio popularizar o conhecimento, isso é muito bom. Há coisas que a gente não aprenderia se não fosse a internet, mas, por outro lado, qualquer coisa está na internet. Às vezes uma pessoa que você não sabe quem é, não sabe se estudou, não sabe se é um teólogo, simplesmente gravou um vídeo, botou na internet, as pessoas viralizou, né? E as pessoas começam a seguir e não sabem que você tem base aquilo que está sendo falado. Então não entre nessa tipo de discussão, se quando vai ser. E isso é interessante, porque quando a gente vai estudar a escatologia, a gente vai ver quantas prognósticos, né, foram feitos. Prognósticos previsões foram feitas da vinda de Cristo. Quando você vai estudar certas religiões aí, você vê quantos erros foram feitos porque tentou se calcular, né, o dia da volta de Cristo. No século XIX e depois também no século XX, havia um verdadeiro frisson em saber o dia que Cristo ia voltar. Então as pessoas ficavam calculando as 70 semanas, calculando a oferta e o sacrifício, calculando. Você pega aqueles livros de Ellen White, por exemplo, né? E aí você vai ver como é que elas fazem aqueles cálculos loucos de vinda de Cristo, da purificação do santuário, e aquele que é e não é mais, e o anticristo é a besta é quem? A besta é fulano, a besta é o papa, a besta é o governador, o líder político tal, e gente, um monte de besteira, né? Então,
A gente não tem que entrar nessa discussão. Na escola bíblica dominical não é local de você entrar nessa discussão que não vai levar a nada. O importante é você firmar o conteúdo. Mais importante é que as pessoas entendam que nessa é a nossa esperança. É o motivo de nós estarmos na igreja. É a vontade de estarmos com o Senhor novamente. A crença de que Ele virá buscar o seu povo. Existe uma promessa, nós temos essa esperança. E não deixe que, por motivo algum, essa esperança venha a se perder na sua vida. 2.3. Agora, qual o resultado? Por que ele virá, né? Teremos nossos corpos glorificados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, entraremos para as mansões celestiais preparadas por Cristo desde a fundação do mundo. Desfrutaremos a paz e o prazer. Morte, choro, dor, nunca mais. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Que legal, maravilha. Deus abençoe então, e é importante qual o resultado? O resultado é que nós vamos estar para sempre com o Senhor, se cumprindo o que ele disse lá em João capítulo 14, né? Onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa esperança de estarmos mesmo com o Senhor. Se você tem um pessoal procurando aí o curso de capelania, e eu estou agradecendo porque tem muita gente se fazendo a sua inscrição. Se você não fez sua inscrição, vem fazer. Curso teológico também, curso básico teológico, médio teológico e avançado teológico, são cursos livres, EAD. Você pode fazer liderança, capelania, obreiros, olha, tem muito curso ali, só não tem desculpa, aliás, não tem desculpa para você não estudar, para você não fazer aí a obra de Deus e se capacitar cada vez mais, buscar o seu conhecimento, buscar o seu aprendizado. Centro de Estudos Boa Semente, o link também está aqui embaixo, espero tu lá, amém? Três, a recompensa da esperança. Temos a certeza de que andando em obediência, segundo as suas muito ricas misericórdias, desfrutaremos das recompensas. 3.1, gozo e alegria na vida presente. Então, isso é muito importante. Essa esperança, ela não é só a esperança da vinda de Cristo, mas também é a ideia de que a vida é eterna, ela não começa quando a gente fecha os olhos. A vida eterna começa agora. Assim como o reino de Deus é chegado entre vós, nós aguardamos Cristo voltar para iniciar o seu reino na terra, o seu reino eterno na terra, não apenas o reino milenar, mas o reino de Deus estabelecido na terra. A gente não pode esquecer que isso é uma promessa para o futuro, mas ela inicia agora. No momento que eu aceito a Jesus, eu já vivo em vida um pouco desse reino. Da mesma forma, essa esperança da vida eterna, ela já se começa a viver agora. Então, o fato de eu ter essa esperança da vinda de Cristo já traz para mim essa perspectiva de uma nova vida. E que na vida presente eu já começo a gozar das benesses de Deus para mim. Então por isso que é 3.1, gozo e alegria na vida presente. O princípio da esperança se estende até a eternidade, mas também pode nos amparar nos desafios cotidianos desta vida, ou seja, começa agora. No momento que aceitamos a Jesus, no momento que eu aceito a Jesus, eu já estou iniciando um processo de vida com Deus, de maneira que eu já começo a acreditar e tomar isso como vida cristã, para suportar as tribulações, as dificuldades que eu estou atravessando, porque eu creio, porque o meu Redentor vive. Amém? Então começa não quando a gente no futuro, começa agora. A paz de Deus prometida para nós começa agora. A vida de gozo, de alegria começa agora. O amor começa agora. O perdão começa agora. Não se concretiza no todo agora, porque estamos ainda presos ao corpo físico, vivendo no mundo. Mas quando nós estivermos com o Senhor para sempre, não haverá mais essa barreira do corpo físico ou do mundo físico, estaremos para sempre com o Senhor. E se concretizará 100% a plenitude de Deus na nossa vida. Bom, Salmo 146, 5 vai dizer: bem-aventurado aquele que tem a Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor.
Com esperança temos a alegria da vida, né? Por ser uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem alegria. Um crente sem esperança é uma pessoa sem alegria, sem paz, sem tranquilidade. Você perdeu a esperança, você já está morto. Um homem sem esperança é um homem sem sonhos. Um homem sem sonhos é um homem sem perspectiva de mudança. É um homem sem perspectiva de vida, é um homem sem perspectiva de futuro. A esperança é que motiva a gente viver. A gente só está vivo porque temos esperança que amanhã será melhor, que há algo novo para nós, que há uma promessa na nossa vida, que as coisas não terminam dessa forma, mas há sempre um escape, uma saída. É isso que nos mantém vivos, a esperança. Se você quer matar um homem, retire dele a esperança. A esperança é a capacidade de sonhar, de prever, de fazer sonhos, projetos para o futuro. Portanto, essa esperança mantém a igreja viva, de pé. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Faz um pix aí pra mim. Me ajuda aí, irmão. Que eu vou dar o canal 9615172154. Faz um pix que a gente está aguardando, esperando a tua oferta aí. 3.2. Reinar com Cristo. A redenção consumada por Jesus fez com que os que estão em Cristo sejam designados dentre os outros como o sacerdócio real. Então, esse reino que nós aguardamos que virá, né, que eu falei lá no começo, é interessante isso, por isso que a gente começa a viver ele agora, porque nós já somos sacerdotes antes de entrar no reino de Cristo. Aponta, então, 1 Pedro 2,9 diz, nós somos sacerdócio real. Então, agora, aquilo que é interessante, né? Nós nem entramos no reino, mas já estamos reinando com Cristo. Isso aponta para a natureza real, pois serve ao Rei dos Reis e assim participa da sua natureza. Tal verdade é corroborada em Apocalipse 1, 5 ou 6, que expressa o resultado da perfeita redenção operada por Jesus Cristo e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Assim somos participantes da realeza de Cristo. Tal verdade revelada sobre a identidade do povo que foi resgatado e pertence a Deus deve conduzir-nos a um viver em gratidão, adoração, santificação, ação evangelizadora, perspectiva quanto à vida plena no reino. Venha o teu reino, Mateus 6,10, pois ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ou seja, nós nascemos para estar com Deus, mas não estamos ainda. Nós nascemos para sermos imortais, mas não somos ainda. Nós nascemos para estar no reino com Deus, mas não estamos lá, mas já estamos vivendo a chuva seródia. Estamos vivendo um pouco daquilo que Deus prometeu. Quais são as etapas? É muito importante, preste atenção nisso aqui, a importância que ele traz para a gente, que deve ser conduzir-nos a uma vida de gratidão. Então temos que ser gratos a Deus por termos essa esperança. Adoração, onde a gente adora a Deus não pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz. Nos resgatou, nos livrou, nos libertou do pecado e nos fez uma nova criatura. Santificação, nos afastamos não do mundo, mas nos afastamos do pecado e das coisas que não agradam a Deus, a fim de agradarmos aquele que nos alistou para uma grande obra. Ação evangelizadora. Passamos então agora a anunciar ao mundo as boas novas. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu. Aleluia! E a partir daí, dessa ação evangelizadora, aguardamos a volta de Cristo Jesus, digamos, né, dizendo, venha o teu reino. 3.3, o texto de Colossenses 3, do 1 ao 4, é pertinente quanto ao caráter escatológico da esperança dos que estão em Cristo. Ao mesmo tempo que é nascido de novo, já expressa no dia e da conduta coerente com o fato de viver com a novidade de vida, também vive na expectativa da plenitude que há de ser manifestada na vinda de Jesus, da nova vida que já começou. Viu? A vida não começa, mas já começou. A vida eterna já começou, não está configurada ainda. Esta segunda vinda do Senhor, como expressou Russell Shedd, um grande teólogo, na Epístola da Prisão, Vida Nova, que é o livro que ele escreveu em 2005, marcará o dia da revelação da verdadeira natureza dos filhos de Deus. Aparecerão em Cristo, revestidos da sua glória, dando assim a última confirmação da verdade de que quem tem Cristo como Salvador e Senhor possui tanto quanto aquele que tem a Jesus e também ao mundo todo. Então, olha que coisa linda, maravilhosa, né? Que nós temos que pensar sobre isso. É a manifestação futura. Essa é a nossa esperança. E eu quero orar agora pela sua vida, orar por você. Nesse momento, professor, professora, quero agradecer a Deus por um encerramento desse trimestre, mais um trimestre. Há mais de 5 anos nós estamos aqui gravando lições e entendemos que esse é um canal de bênção para o povo de Deus.
quero orar por você. Está pronto aí? Está pronta? Vamos orar, vou agradecer pela sua vida, você que está chegando como professor, você que não vai mais ser professor, não deixe de ver nossos vídeos, continue acompanhando, aqui somos uma grande família, precisamos muito da sua visualização, do seu apoio, do seu like, do seu joinha, das suas orações. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Estamos encerrando mais um trimestre. Não me sinto cansado, não me sinto desanimado, me sinto revigorado, porque a Tua presença, a Tua graça está sobre mim. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais visão, e Senhor, da Tua palavra, sabedoria, Senhor, a dos Teus preceitos, humildade para entendermos que nada sabemos e que precisamos Te conhecer cada vez mais. Nos ajuda, Senhor, revela, Senhor, aquilo que nós precisamos saber e entender sobre a Tua palavra, para que possamos crescer em espírito e adorar em espírito e em verdade. Dá-nos crescimento, dá-nos, ó Deus, sabedoria, dá-nos, Senhor, entendimento, Senhor. Toma conta da nossa vida, da nossa causa, da nossa família, daquilo que nós precisamos. Abençoa nossas igrejas, abençoa nossas escolas bíblicas dominical, os alunos que nos ouvem, aqueles que estão conosco, Pai querido. Faça, Senhor, conforme a Tua vontade. Senhor, use esse canal cada vez mais, faz ele crescer para que mais vidas sejam alcançadas, não para a minha honra, para a minha glória, para a glória de um homem qualquer, mas para que o Teu reino seja, Senhor Deus, ó Pai, alcançado. Tu fizeste uma promessa em relação a esse canal de ser uma semente plantada. Eu te dou graças porque essa semente tem crescido e tem sido espalhada pelo mundo inteiro. Mas eu sei, ó Pai, que pode alcançar muitas pessoas que não ouviram ainda a Tua palavra, que precisam de um conhecimento sólido e bíblico daquilo que Tu faz, daquilo que Tu és. Ajuda esse canal, Senhor, que ele seja bênção, que ele não perca o seu foco, que ele fique sempre, Senhor, conectado contigo, mostrando, sendo luz para as nações e, Senhor, agradecendo, Senhor, por tudo, no nome poderoso de Jesus. Eu despeço desse trimestre, já recebendo o próximo, com as bênçãos, Senhor, que virão sobre as nossas vidas. Toma, Senhor, cada professor, professora, superintendente, aqueles que estão trabalhando, Senhor, todo domingo, Senhor, para fazer a Tua vontade, que as suas classes cresçam, que haja multiplicação, que outros alunos venham somar, Senhor, que venham nos unir a nós, para que possamos levar a Tua palavra. Seja conosco, Pai, é o que nós te pedimos e nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Ufa! Eu vou ficando por aqui. Foi muito bom ter esse trimestre com você. Obrigado pela sua companhia. Que você possa ficar conosco no próximo trimestre. Não vá embora. Nós vamos estudar os 10 mandamentos. Vai ser muito bom. A revista está muito boa. O comentarista é bom. E o canal também é bom aqui. Particularmente, Pastor Júlio não deixa a desejar. Você vai gostar de ficar com a gente, mesmo que não seja professor ou professora. Não me abandona não, hein? Vou ficando por aqui. Beijo grande, abraço forte, que se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim não vai perder nada. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.